André, conta um pouquinho pra galera aí, quem é o André, né? Apesar de eu já ter lido a sua bio, tá maravilhado, América Latina, mas de verdade, as pessoas nem imaginam o que é uma cadeira de CFO. Acho que a primeira pergunta, acho que é interessante o que é um CFO, o que um CFO faz, e conta um pouquinho aí de quem é o André, primeiro atrás desse CFO maravilhoso. Ah, legal, cara. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui. É, A gente falou ali atrás, como você mesmo mencionou, ver o brilho nos seus olhos e a tua alegria de estar começando esse projeto novo, que eu tenho certeza que vai voar, porque fala de pessoas e fala de propósito. Legal. E já te parabenizando pela iniciativa. Só espero corresponder aí a esse brilho Na nos olhos. simplicidade estamos juntos. Maravilhoso. Cara, não dá pra falar do André CFO sem falar do André pessoa, cara. Eu acho que é, eu tenho 52 anos, mais de 30 de estrada profissional, na verdade 33 anos já de estrada profissional, então comecei a trabalhar bastante cedo. Mas eu sempre fui um moleque muito ativo. Eu sou, apesar desse corpinho maravilhoso, esbelto, essa altura fantástica que eu tenho de 1,70 m, todos os esportes que você pode imaginar na sua vida, eu já tentei fazer. E eu digo tentei, porque obviamente se eu estou como CFO, eu não consegui fazer nenhum, né? Mas a minha vida foi Mas conta um pouco aí. Tipo, eu calçada. gosto de fazer natação, por exemplo. Você fez Cara, eu natação, nadei jogou 12, ó, eu bola. nadei 12 anos da minha vida. Eu participei de muitos torneios aí afora. Ganhei alguns, perdi muitos, né? Eu já joguei basquete, eu era goleiro. Na verdade, eu comecei no futsal e depois eu fui para o campo. Eu cheguei a ter um convite para ir treinar no São Paulo Eita. Que é o seu e time do coração é ou o meu não? time do coração. Então tamo junto de novo, é isso mesmo. Tá vendo? A gente tá conectado aqui. E a minha sábia mãe naquele momento falou: "Você não vai nem a pau." A minha sábia mãe, Sábia, né? porque naquela época eu era moleque, devia ter 14, 13, 14 anos, e eu não era, nunca fui alto, né? Eu sempre fui elástico, tenho uma boa envergadura e tal. E eu, cara, modéstia à parte, eu jogava bem. É, Mas você imagina eu chegando no profissional com 1,70 m, né, cara? Não, não Isso não dava. ia acontecer, não ia Essa acontecer conta nunca, não não fechava. fechava. Então minha mãe foi sábia. Eu lutei full contact, eu lutei judô. Caramba. Eu sempre tive a minha vida muito atrelada aos ensinamentos do esporte. E eu A sempre disciplina, então, te deu aí, né? veio para mim nesse formato, né? E a gente estava falando agora há pouco da mesa, né? E certamente um dos pés da minha mesa é o esporte. Eu não posso ficar sem ele porque aí a minha cabeça vai para o espaço. Hoje eu jogo tênis. É uma forma que eu encontrei de não atrapalhar ninguém, né? Porque eu jogo sozinho. Eu tenho um parceiro de vida e de tênis que é um amigo meu. Já falando um pouco da minha vida pessoal também, eu também sou muito próximo aos meus amigos, tenho amigos de infância desde molequinho, e isso também é um outro pilar da minha mesa, a outra perninha da minha mesa é a minha família, obviamente, e os meus amigos, e eu não abro mão de ter esse momento comigo nunca. Obviamente que o resto eu faço tudo por obrigação, academia, pilates, é tudo por saúde, né? Mas essa outra parte aí para mim o esporte sempre veio comigo e pela minha saúde e pelos ensinamentos que ele sempre me trouxe. E eu tento e tentei passar isso para os meus filhos também. É, eu sou joseense, na verdade. Minha família tá toda lá ainda, mas eu moro em Sorocaba desde 8 anos de idade, então eu me considero sorocabano. Uhum. Meus pais são de São José dos Campos, minha mãe, meu pai. Minha mãe era filha de militar, meu pai é filho de barbeiro, foi engraxate, e tenho muito orgulho de ter aprendido um pouquinho de cada um e certamente a combinação de muitas coisas me trouxe para esse lugar que eu tô hoje. Então,
Não importa de onde você vem, importa aquilo que você constrói, a sua forma de pensar, a sua ética, e aquilo que faz os teus olhos brilharem, né? No final, eu sempre digo que o esporte é uma coisa que faz meus olhos brilharem. Eu assisto, eu respiro esporte, não faço nada profissionalmente, mas aquilo que ele me ensina e também me dá ódio, como foi o jogo contra o Palmeiras, né? Anda dando Mas ódio, né? Mas acho que faz a gente aprender um pouquinho de tudo isso também. Tem um irmão, ele é 5 anos mais novo do que eu, mora em Fortaleza, tem 2 filhos, uma delas é minha filhadinha. Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos, que é o Enzo, formado na GV, trabalha no BCG, e tem um outro filho, que é o Leonardo, que está entrando no mundo agora, começa a prestar vestibular agora. Estou casado com a minha esposa já há 26 anos, juntos há 33. Hoje eu estaria preso, talvez, né? Quando a é, gente começou a namorar, eu tinha 19 anos, ela tinha 15. Então já faz muito tempo. É uma vida junto. Tem que um legal. cachorro também, um Golden, que a gente adotou recentemente. Está dando um trabalho gigante pra gente em casa. Mas esse é um pouquinho do André, cara. E tudo isso é importante para falar do André CFO. Né? Não dava para separar o que é o André pessoa do André CFO. Né? E eu gosto de contar uma passagem importante, depois eu vou deixar você falar um pouco, porque só eu falando é chato demais, mas para a gente dar um ponto inicial nessa conversa, quando eu tinha... Meu pai era diretor financeiro, como eu falei para você, e eu achei que era essa também a minha carreira. Eu gostava de ver a vida que ele levava e eu achava que eu também podia ir por esse caminho. E só que eu era super estudioso, até o segundo colegial, aí eu entrei pra bagunça. Na hora certíssima, né? Que é o segundo colegial. Na nossa época era o segundo colegial, O segundo seu dia ano D, né? O seu dia D tá Exato, aí. exato. E aí foi interessante porque todo mundo esperava que eu fosse fazer uma USP, uma faculdade pública, alguma coisa que condizesse com aquilo que eu representei até aquele momento. E por eu ter aproveitado, quando eu fiz meus 16 anos, eu comecei realmente. Eu falei, minha mãe não deixou eu jogar no São Paulo. Eu parei de treinar para ser algo profissional. Um Então, atleta eu podia mesmo já tomar minha de... cervejinha, eu podia comer alguma coisa diferente, eu já não tinha mais a obrigação com o meu corpo, com o meu descanso que eu tinha que fazer quando eu era atleta. Então, eu aproveitei esse momento e acabei, foi bem no segundo e terceiro colegial. E aí, no finalzinho do terceiro colegial, eu vi que a coisa estava descambando. Eu falei, eu preciso passar no vestibular, cara. O que que eu faço agora? E aí, era novembro, eu tinha ficado em recuperação em 2 ou 3 matérias. Nunca tinha acontecido na minha vida. E aí, eu comecei a estudar. E o último vestibular, naquela época, era a PUC. E acabei passando na PUC. Meu pai falou, não, não vai fazer, filho, faz cursinho. Eu falei, pai, se eu for fazer cursinho, eu vou continuar nessa vida que eu tô agora, não dá, eu vou fazer PUC e depois eu tiro o atraso. Deixa pra mim, confia em mim que vai dar certo. E aí a gente acertou que eu fui fazer PUC em Campinas, fui morar em Campinas, mas o receio de todo mundo era, pô, ele não vai fazer uma faculdade A, B, uma GV, uma USP, uma Unicamp e vai fazer uma PUC. Cara, aí talvez eu tenha, Deus escreve certo por linhas tortas e para mim não vir para São Paulo no primeiro momento acho que me ajudou muito, que acho que seria uma mudança muito grande para aquilo que eu acreditava. E lá em Campinas eu encontrei uma faculdade que me acolheu e uma cadeira que parecia que era aquilo que eu tinha que, almejado minha vida inteira. Então eu voltei àquele passo estudioso, ou nem estudioso, porque eu nem estudava, cara. Eu gostava mesmo daquilo que eu fazia. Então, acho que a minha paixão pela cadeira de CFO começou na Aí. faculdade. E aí, tá gostando desse corte? Então não esqueça de nos ajudar a ajudar mais. Compartilha, curta, ative o sininho. E se você estiver sempre pronto para descomplicar, bora. Bora, let's go.